O que faz empresários bilionários se tornarem o principal canal de vendas e novos negócios das empresas. É exatamente sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Prazer, meu nome é Jaque, trabalho com marketing há mais de 12 anos e hoje eu vim contar pra vocês qual que é essa estratégia mirabolante desses empresários e o porquê que todo mundo tá fazendo isso. Founder-led Growth é um nome novo para uma coisa que já existe há muito tempo. E nada mais é que uma estratégia de crescimento onde o fundador se torna o principal canal de marketing em novos negócios da sua empresa. Vocês se lembram do Steve Jobs, Silvio Santos e outros grandes empresários que se tornaram o principal canal de marketing e vendas daquela empresa? É exatamente isso que hoje o João Adib, a Carla da CIMED, o Fred Soares, o Thales Gomes do G4, a Isabela Matti, a Letícia Vaz e outros grandes players se tornaram o principal canal de aquisição e marketing das suas empresas. E isso cada vez se torna mais comum, até porque hoje a gente vive uma era de inovação, de tecnologia, de crescimento da inteligência artificial, e a gente perde essa conexão com as pessoas. E é exatamente isso que faz com que as empresas deixem de se tornar apenas uma commodity, uma empresa ali de algum serviço ou um produto e se tornem de fato marcas presentes na vida das pessoas. Porque no final do dia, todos nós compramos de pessoas e vendemos para pessoas. Seja um serviço, seja um produto, seja uma compra B2B, né, que seria ali de empresa para empresa, ainda assim a gente vende de pessoas para pessoas. E nada melhor que trazer pessoas no centro de tudo. Mas calma, que você não vai precisar se tornar aquele blogueirinho, sabe? Quando eu comecei a criar conteúdo, né, para as redes sociais, foi há mais ou menos uns 3 anos. E a decisão foi que, em algum período, em algum momento ali daquele ano, eu vi uma necessidade e eu vi uma movimentação entre os empresários de todo mundo se colocar naquele papel de se tornar a principal marca do seu negócio. E eu já queria entrar nisso, eu sempre quis ter hoje meu canal do YouTube, até um sentimento diferente, porque eu acompanhei há muitos anos todos esses grandes youtubers hoje crescerem, eles cresceram comigo, então é até engraçado hoje ter o meu próprio canal do YouTube, e esse é o meu primeiro vídeo, inclusive. Mas lá atrás, quando eu decidi construir a minha marca pessoal muito forte, eu literalmente desenhei o que eu queria que as pessoas enxergassem de mim. Nos próximos vídeos eu vou falar com vocês sobre posicionamento, sobre imagem e tudo mais. Eu vou mostrar como eu construí esse meu posicionamento, que muitas pessoas me conhecem através do Rosa. Lá atrás, quando eu pensei em relação a me tornar essa autoridade, foi de fato que eu via muitos players fazendo isso, muitas pessoas grandes fazendo isso. Eu vi o potencial de, primeiro, fazer isso acontecer comigo. Segundo, ensinar as pessoas a fazerem o que eu conseguia fazer. E terceiro, testar uma coisa nova. Marketing, no final do dia, é teste e erro. Então, se eu não testasse comigo, eu não tinha como provar se estava certo ou não. Eu sou muito pequena comparado a esses grandes players, né, em número de seguidores, de audiência e tudo mais. Mas ainda assim, eu consegui entregar para grande parte das pessoas e fechar muitos, mas muitos negócios através do meu Instagram. E diferentemente do que as pessoas enxergam, né, em se tornar um blogueirinho, ou se tornar um influenciador, ou aquela chacota, né, que é alguma coisa de preconceito e tudo mais, os founders que se tornam creators são diferentes dos influenciadores. Os influenciadores, eles literalmente trabalham para fazer dinheiro através da sua audiência. E os fundadores, esses founders que se tornam creators, eles não necessariamente eles fazem dinheiro com a audiência, mas eles usam a audiência deles, a criação de conteúdo deles, para que isso gere não só novos clientes, mas novos negócios. Então, quando você entende que não é sobre o que você constrói aqui, e se você não enxerga que você está perdendo oportunidade, é exatamente ali que você precisa enxergar se faz sentido ou não você potencializar isso dentro da sua marca pessoal. E assim, vamos ser muito sinceros, marca pessoal todo mundo já tem. A única diferença é se você usa ela a seu favor ou não, se você tem controle dela ou não. Você é uma marca, todos somos uma marca. Como diz, né, o livro do Alfredo Soares, todos de fato somos uma marca. A única diferença é que tem pessoas que têm controle dessa marca. Então eu vou chegar num ambiente, as pessoas vão enxergar algo sobre mim. Então eu vou marcar elas de alguma forma. Seja num sorriso, seja numa roupa, seja numa maquiagem, seja de uma forma, enfim. De qualquer formato, de qualquer contato que eu tenho com aquela pessoa, eu vou gerar alguma marca, literalmente marcando algo ali. Mas como hoje você tem esse controle? E grande parte das pessoas não tinham esse controle da sua marca pessoal. Eles deixavam como um segundo plano, sabe? Só que há algum tempo, né, isso vem se modificando, vem transformando isso. E agora, cada vez mais pessoas enxergam que isso é um negócio. E não é uma coisa que você pode deixar como segundo plano. Porque essa talvez seja uma das coisas mais importantes do seu negócio. Porque no final do dia, principalmente depois da pandemia, as pessoas enxergaram um potencial não só na compra do produto ou do serviço,
mas da experiência, da troca, da energia que de fato aquilo gera. E quando você está fazendo isso através da sua marca pessoal? As empresas são construídas por pessoas que têm propósitos, que têm valores, que têm ideias semelhantes. Então, o que você faz? O que você fez para ter construído essa empresa? E o que você, que ninguém pode fazer por você, pode levar para seus clientes, para esses futuros, enfim, para esses parceiros de negócios e tudo mais. Então, eu falo que é muito mais simples do que complexo. É, de fato, colocar e vestir a camisa da empresa como um todo. Faz parte do negócio criar conteúdo, não é mais um negócio, não é mais um desafio, não é mais um trabalho, é parte do trabalho. E quando você entende que é parte do trabalho, e se você não estiver fazendo isso, talvez você esteja perdendo muito dinheiro e ninguém vai conseguir para fazer por você. Uma coisa que eu ouvi há bastante tempo, que eu literalmente usei isso a meu favor, que marca pessoal não se delega. Então, quando você pensa que você consegue delegar a sua marca pessoal, você já errou aí. Então não tem como contratar um social media, como contratar um filmmaker, como contratar uma pessoa para literalmente lidar com isso. Porque no final do dia são as suas ideias, são os seus posicionamentos, os seus valores, os seus desafios, os seus aprendizados que te tornaram e te trouxeram até aqui. Então nada melhor, ninguém melhor que você para trazer isso para as outras pessoas. Tá, agora vocês entenderam todo o contexto através do Founder-Led Growth e agora eu quero trazer algumas formas práticas de como você consegue aplicar isso no seu dia a dia a partir de hoje para se tornar de fato esse founder que vai conseguir construir novos canais, não só de aquisição de novos clientes, mas de novos negócios através da sua autoridade. Bora lá! O primeiro passo que você precisa dar, e assim, sendo muito prática, direta e objetiva, o primeiro passo é você entender o porquê você vai fazer isso. Só porque tá todo mundo fazendo, você não vai conseguir sustentar isso. Então é importante que você tenha clareza no porquê você está fazendo isso. Qual que é o seu objetivo? Criar novos canais? Ter mais acessos? Criar uma autoridade? Construir um novo negócio? Trazer novos sócios? Trazer novos clientes? Trazer novos funcionários? Qual que é o seu objetivo? E não tem o certo e errado, mas precisa estar muito claro na sua cabeça para, primeiro, você não desistir no meio do caminho, porque é um desafio, leva tempo e principalmente é uma constância que você tem que ter em relação a isso. Então, para que isso não se perca no meio do caminho, você precisa ter uma visão e um objetivo muito claro através de tudo isso. O segundo passo é você entender que o objetivo talvez que você tenha, por exemplo, aumentar o número de seguidores, chegar até aquela pessoa, ter aquele alcance, ter aquele engajamento, talvez vai ser muito pouco pelas oportunidades e portas que vão abrir através da criação de conteúdo e de você se tornar de fato o principal canal de negócios e clientes e, enfim, parcerias do seu negócio. Quando eu comecei lá atrás, eu lembro que a gente sentou aqui na mesa da J7 e a gente falou, tá, então eu vou começar a criar conteúdo, a minha meta vai ser 10 mil seguidores. Hoje é abril de 2025 e eu não tenho 10 mil seguidores ainda. Só que lá atrás a meta foi tão pequena, tão ridícula esses 10 mil seguidores, porque de fato a gente pode comprar 10 mil seguidores e o que eu vou fazer com 10 mil seguidores? Seguidores não é mais o número padrão, não é mais o número do sucesso em relação a isso. Ele é importante, mas o que você faz com os seus seguidores que você tem hoje é muito mais importante do que o número que você tem ali. E aí eu lembro que depois de viralizar o vídeo com a CMED, eu atingi muitas pessoas e aquilo atrapalhou o meu engajamento, porque não era um público que eu gostaria de ter no meu perfil. E depois dali, eu entendi que o meu objetivo final não era o número de seguidores. Eram as oportunidades que iam ser geradas através da criação de conteúdo que eu queria. Não é fácil você tirar esse peso e tirar essa métrica, esse número da sua cabeça. Mas a partir do momento que eu tirei esse número de seguidores, de número de alcance e literalmente comecei a fazer, porque eu via oportunidades chegando até mim através disso, eu falei, aí tá o game. Uma vez quando eu escutei um podcast, eu não lembro de quem, falando sobre o sucesso do João Adib, né, que é o CEO hoje da CMED, e como ele transformou isso em um negócio, foi ali que eu enxerguei que era exatamente isso que eu tava fazendo sem nem saber. Eu acredito que foi Alfredo Soares que falou isso em um podcast que ele participou, que o sucesso do João Adib não foi só ele aparecer. Então, só você ter um objetivo de aparição ali, de se tornar um founder, influenciador ali do seu negócio, não é isso que vai gerar esse sucesso. Foi ele mostrar os bastidores do negócio dele, afine, tentar acesso com ele em relação aos acessos que ele tinha através das farmácias, através das drogarias, e dali eles conseguirem combinar uma collab, enfim, ganharem milhões, bilhões de reais através do CarMed, que hoje, assim, é um case de sucesso talvez da nossa geração. Entende que não foi ele aparecer como um blogueirinho.
foi ele mostrar os bastidores de toda uma operação, de toda uma indústria que ninguém mostrava. Através disso, um player enxergar a oportunidade dele e depois disso eles fizerem um negócio milionário. Isso aconteceu comigo. Então eu já tive comigo oportunidades gigantescas através das pessoas enxergarem em mim algo que nem eu enxergava. Então quando você assume esse lugar de mostrar para as pessoas, criar conteúdos, criar relevância, criar autoridade, as oportunidades chegam que você nem imagina. Então se eu pudesse te dar esse conselho não coloque metas pequenas que você consiga atingir de uma forma simples. Número de seguidores eu consigo fazer com uma dancinha, com uma polêmica, com um assunto diferente, enfim. Isso é simples fazer. É um bolo pronto, é uma receita pronta de bolo. Só que quais oportunidades que você não enxerga, que a partir do conteúdo que você gerar, outras pessoas vão enxergar e trazer pra você. Hoje, eu construí com a minha marca pessoal uma coisa muito mais forte do que só o número de seguidores. Eu ainda não bati a meta que lá eu tinha colocado pra 10 mil seguidores. Só que hoje eu sei que eu faço muitos negócios através dos números de seguidores que eu tenho hoje. E pra mim, isso é só um número. Só que eu já palestrei em muitos lugares, já abriram portas pra mim de novos negócios, de parcerias, de mentorias, de alcance em pessoas reais, físicas, sabe? Negócios que acontecem através da geração de conteúdo. Então, o Founder-Led Growth, quando eu trago pra vocês que ultrapassa o founder ser um blogueirinho, ali um influenciador da marca, é exatamente ali que você encontra novos negócios para acontecer dentro do seu negócio. Terceiro, você precisa ter um storytelling. Então você precisa contar uma história. Não adianta você atirar para tudo que é lado, ou fazer só porque todo mundo tá fazendo, ou ir para um lado e para o outro, ou copiar o amiguinho. Não vai dar certo, eu te garanto. O que você precisa fazer é ter uma narrativa. E assim, pode parecer difícil, mas pensa na sua vida, pensa na sua trajetória, pensa no que você quer transmitir através da sua empresa, através da sua história, através de tudo que você já passou. É exatamente aí que você enxerga o seu storytelling. Não tem como eu te dar uma receita de bolo pronta pra você fazer isso. E eu, Jaque, como eu enxerguei meu storytelling? Eu sempre quis chamar atenção. Pra mim sempre foi algo natural, eu sempre gostei de chamar atenção. Em todos os ambientes que eu chegava, eu chamava atenção, isso é natural pra mim. Só que na minha infância foi muito podado. E eu comecei a enxergar isso que era o meu diferencial, a comunicação é o meu diferencial. Eu falei, cara, todo mundo tá fazendo uma coisa. Se eu seguir todo mundo, eu vou ficar igual, eu não quero. E aí foi onde eu falei, cara, vamos fazer uma coisa diferente. E construir uma narrativa, construir storytelling, seguindo passo a passo e tudo isso. Foi aí que deu certo. Eu não olhei pro outro e falei, eu vou copiar aquela pessoa. E não tem fórmula mágica. É exatamente a sua história construída da forma que você deseja contar. Então é importante que você tenha esse storytelling que você consiga sustentar. Não tenta ser um personagem, porque isso não dá certo. Lá atrás, se você pegar o meu primeiro vídeo, eu vou deixar ele aqui, inclusive, como eu consegui ter o selo de verificação no meu Instagram. Meu primeiro vídeo eu tava falando baixo, olhando pra câmera, cheio de filtro no Instagram e dando a dica pra você arrastar aqui pra cima e tudo mais. Essa não sou eu, não sou definitivamente eu. Então, a partir do momento que eu coloquei energia, foco, ia falando, ia dando risada, ia me colocando, falava de perna cruzada, dobrando a perna, essa é a Jaque. Não é aquela Jaque de toda certinha falando, boa tarde, pessoal, vocês estão bem? Essa não sou eu. A partir do momento que eu tentasse seguir aquilo, não ia dar certo. Então, eu comecei a colocar essa história, criar um pouco da Jaque, criar um pouco do que eu gostaria, misturar várias coisas que eu estava enxergando, e aí aconteceu. E hoje, pra quem não sabe, depois eu vou contar um pouco mais da história do Rosa, mas muitas pessoas me conhecem através do Rosa. Por quê? Porque eu vi em determinado momento que os ambientes que eu frequentava, ninguém usava cor chamativa. Rosa não é a minha cor preferida. Esse é o segredo. Mas eu conseguia sustentar. Eu consigo usar rosa 300 dias por ano. Então tá tudo bem. E a partir desse momento eu comecei a contar uma história. Então ache qual que é a sua história. Qual que é a história que você deseja contar. Mas principalmente a história que você vai conseguir sustentar. E por fim, juntando tudo isso em relação às histórias, ao storytelling, ao objetivo e à clareza de tudo isso, você precisa ter constância. Nada na sua vida vai ser gerado se não tiver constância. Eu produzo conteúdo há 3 anos. Provavelmente eu já tenha gravado uns 400, 500 vídeos. Obviamente eu tô boa fazendo isso. Mas o primeiro vídeo, como eu falei pra vocês, era horrível, era péssimo. Mas se eu desistisse lá atrás, eu não estaria aqui criando o meu canal no YouTube. Então assim, não se comparem com o sucesso do outro agora. Pensa como ele estava lá atrás. Talvez você esteja muito na frente do que ele está lá atrás. Eu tenho certeza que esse canal no YouTube, se tivesse começado há 12 anos atrás, ele estaria muito maior hoje. Mas não começou.
ele esperou estar perfeito, com uma câmera, iluminação, gente, tudo mais, para iniciar. Então é importante que você tenha clareza disso e constância. A constância vai fazer com que você sustente tudo isso. E de novo, ninguém vai vender melhor o seu negócio do que você mesmo. Só que principalmente você precisa se vender. Porque todo mundo é vendedor, todo mundo se vende. Uma ideia, uma comunicação, para você ter amigos, para você ter um relacionamento, para você ter parceiros, em tudo você precisa se vender. Então ninguém melhor vai te vender o seu negócio do que você e você se vender. Então a constância de ter clareza, de novo, né? Volto lá na clareza. Você fazer sempre a mesma coisa e sustentar tudo isso é o que vai fazer você se tornar um Founder-Led Growth e o principal canal de marketing e negócios da sua empresa. E agora, para fechar tudo isso com chave de ouro, eu poderia ficar horas aqui falando sobre esse conteúdo. Eu acredito que vai ter algumas outras partes, porque esse conteúdo é muito extenso e eu posso dar milhares de dicas para vocês de tudo que eu já passei. Mas todo mundo me pergunta qual que é o maior desafio de gravar conteúdo. Ou, putz, já que eu não consigo, eu tenho muito desafio, isso, aquilo. O principal desafio somos nós mesmos. É fato. Não tem como eu chegar pra você que o principal desafio é não ter câmera, não ter lente, não ter editor, não ter ideia, não ser criativo. Cara, isso daí tudo é desculpa. O principal desafio pra você produzir conteúdo é você mesmo. É você quebrar essas barreiras de tudo que eu acabei de falar e você começar. Não tem segredo mágico, não tem fórmula mágica, não tem nada. Então, depois de 400 vídeos gravados, obviamente eu sou ótima falando na frente da câmera. Mas no meu primeiro vídeo, eu tava com frio na barriga, eu não tava nem gravando, eu tava... Ai, Deus do céu. Levei 40 minutos pra gravar um vídeo de 1 minuto. Leva tempo pra ficar bom. Então, se eu pudesse dar uma dica pra você hoje, que ainda não começou, comece hoje. Não espere pra amanhã. E, de novo, tudo que eu trouxe aqui pra vocês não é só sobre produzir conteúdo pra rede social. Eu falo que é uma frase muito boa, que eu falo que se a sua vida não é legal, o seu conteúdo não vai ser legal. Torne a sua vida legal, romantize a sua vida, que eu tenho certeza que o propósito vai vir daí. Bom, acho que falei muito. Tem muitas ideias, muitos insights pra vocês tirarem desses conteúdos. Tenho certeza que eu conseguiria falar muito mais. Eu adoro esse tema. Muitas pessoas me perguntam sobre os meus principais desafios sobre esse tema, como foi desafiador pra mim conseguir construir essa marca pessoal, mesmo sendo ainda pequena, mas já conseguindo ter muita audiência, muitos resultados através disso. Então, como eu falei, a minha principal dica pra você é começar hoje, com esses passos que eu dei ali, que eu tenho certeza que vai fazer a diferença. E de novo, se sua vida não é legal, o seu conteúdo não vai ser legal. Então torne a sua vida legal e gere conteúdo através disso. Um beijo. Ah, esqueci, calma. Sou nova nessa. Qualquer? Se inscreva no canal, ative o sininho, curta, comenta, compartilha com todo mundo e volte no próximo, que a nossa ideia aqui é produzir conteúdo uma vez por semana para vocês. Eu tenho certeza que eu vou conseguir ultrapassar essa minha audiência e ajudar muitas pessoas aqui nessa nova rede social. Espero vocês no próximo vídeo e me contem aqui quais temas vocês gostariam de saber também, trocar essa ideia e o que vocês acharam desse vídeo. Um beijo e até logo! Uau!